Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Cardarine, ou GW501516, que é um fármaco que age como agonista do receptor PPAR-gama, ou seja, ele ativa esse receptor, o que promove vários efeitos metabólicos positivos, como aumento do colesterol HDL, o famoso colesterol bom, tá? Que é o foco principal desse vídeo. Eu vou me ater nesse efeito do Cardarine sobre o perfil lipídico, sobre o aumento do colesterol HDL. Vamos entender se esse aumento do colesterol HDL gerado pelo Cardarine é sempre benéfico e se a gente sempre deve buscar esse aumento do colesterol HDL em todas as pessoas, né? Se seria benéfico qualquer pessoa com os níveis de colesterol HDL mais baixos utilizarem um fármaco como a Cardarine para aumentar os níveis de colesterol HDL, já que o HDL é o colesterol bom, né? Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é o colesterol HDL e LDL, né? Então, olha só, a gente tem o colesterol, e ele é fundamental para fornecer, por exemplo, matéria-prima para a produção de vários hormônios esteroides, como testosterona, como cortisol, aldosterona. Então, todos esses hormônios são derivados do colesterol, tá? Então, justamente, a gente precisa fornecer colesterol para os tecidos periféricos, né? Para os testículos, para a glândula suprarrenal, para que ocorra a devida produção desses hormônios, tá certo? Então, quem que é responsável por levar o colesterol para os tecidos periféricos para que tenha, por exemplo, fornecimento de colesterol para a produção desses hormônios? É justamente o colesterol LDL, tá? Que é a lipoproteína que vai transportar esse colesterol para a periferia. É o LDL, tá? Então, o colesterol LDL, ele é fundamental, tá? Justamente para a gente ter o fornecimento adequado de colesterol para os tecidos periféricos, tá certo? Então, a gente já começa a entender que o LDL ele não é ruim sempre, né? É errôneo você chamar o colesterol LDL de colesterol ruim. Claro que em excesso ele vai ser deletério. Por quê? Ele pode começar a se depositar nas paredes das artérias, né? Por exemplo, se você tem um dano na parede de uma artéria, né? Um dano no endotélio ali de um vaso sanguíneo, tá? Que pode ser decorrente de vários fatores de risco, como diabetes, né? Tabagismo, tá? Tudo isso pode gerar o famoso dano endotelial, que você gera esse dano na parede da artéria, e aí o que pode acontecer? Você pode começar a depositar, né, colesterol ali, LDL, na parede dessas artérias, e aí você pode ter a oxidação desse colesterol, tá? Pelo estresse oxidativo gerado ali, e esse é o processo inicial para a formação de uma placa de ateroma, tá? Para você formar a aterosclerose, tá certo? Então, o colesterol LDL, ele é fundamental para que você tenha a formação da placa de aterosclerose, tá? Por isso que a gente não quer ele em excesso. Se a gente tem colesterol LDL em excesso, a gente aumenta o risco de várias doenças cardiovasculares, tá certo? Mas é errado a gente chamar ele de colesterol ruim, porque a gente precisa, né, dele para ter o fornecimento adequado de colesterol para os tecidos periféricos, para as atividades metabólicas normais, tá? E o colesterol HDL, o que ele faz? Ele pega o colesterol da periferia e traz de volta para o fígado para ser metabolizado. Ele faz o que a gente chama de transporte reverso de colesterol, tá? E isso é benéfico porque você impede, né, que seja depositado aí na parede das artérias o excesso de colesterol LDL, tá? Então, o colesterol HDL é importante justamente para isso, para fazer esse transporte do colesterol da periferia de volta para o fígado para ser metabolizado, tá? Só que, ok, o colesterol HDL é importante que esteja alto para ter esses efeitos benéficos. Só que será que se a gente aumentar mais os níveis de colesterol HDL, né, a gente vai ter mais benefícios, a gente vai diminuir mais ainda o risco de ter uma doença cardiovascular, a gente vai diminuir o risco cardiovascular como um todo, né? Então, olha só, a gente tem que entender o seguinte, apesar de, em teoria, isso fazer muito sentido, né?
ah, beleza, eu vou aumentar os níveis de colesterol HDL e aí eu vou diminuir bem o meu risco cardiovascular porque justamente o colesterol HDL é o colesterol bom, né? Mas olha só, os estudos que tentaram associar a redução, o aumento, né? Perdão. Os estudos que tentaram associar o aumento do colesterol HDL com a redução do risco cardiovascular falharam em fazer essa associação, tá? Então, quando você aumenta o colesterol HDL de forma farmacológica, tá? De forma farmacológica, por exemplo, através de um fármaco como a cardarine, você não diminui o risco cardiovascular. Você não diminui os desfechos ali, né, de doenças cardiovasculares, tá certo? Então, isso que é o importante para a prática, né? Porque de nada adianta a gente alterar ali um marcador, alterar um exame, se isso não vai alterar nenhum desfecho. Por isso que a gente precisa de estudos, né, de evidências científicas para basear as condutas clínicas, tá? Porque, como eu falei, em teoria você até pensa, ok, eu vou aumentar os níveis de colesterol HDL e isso, né, vai diminuir a chance de ter depósito de colesterol nas paredes das artérias e gerar uma placa de aterosclerose, tá? Mas não é bem assim que funciona. E uma das explicações para isso, né, uma das especulações do porquê o aumento de colesterol HDL, assim, de forma farmacológica, não diminuiria o risco cardiovascular, é porque existem várias isoformas do colesterol HDL, né? E algumas podem não ser tão benéficas quanto outras, né? Para reduzir a chance de formar uma placa de aterosclerose, por exemplo, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, né? Essa informação de que a gente não deve ficar olhando sempre para exames laboratoriais somente, né? A gente tem que considerar todo o contexto do paciente para a gente ver se aquela intervenção vai mudar algum desfecho ou não. Porque de nada adianta você tratar um exame se isso não vai mudar nenhum desfecho no paciente, na clínica dele, tá? Como eu falei, por isso que é importante as evidências científicas, a gente ter sempre base em evidências, né? E as evidências que tentaram associar o aumento do colesterol HDL promovido por esses fármacos, né, com diminuição do risco cardiovascular, falharam. Tanto que você não vai ver nenhuma diretriz, né, de sociedades aí de cardiologia recomendando o uso desses fármacos para aumentar o colesterol HDL e diminuir o risco cardiovascular, diminuir o risco de alguma doença cardiovascular. Isso a gente não vê, porque justamente não tem evidência, tá? Não tem base científica para recomendar isso, tá certo? Então, o cardarine pode ter outros benefícios, né, que são bem discutíveis também, tem seus riscos também, né? Enfim, estudos mostram aí um potencial carcinogênico do cardarine, né, ou seja, de gerar câncer, tá? Em animais esses estudos foram feitos, mas enfim, é sempre um risco, né? E a gente tem que sempre considerar o risco-benefício de se estar utilizando uma intervenção farmacológica, de estar utilizando um fármaco, tá? E benefícios em relação a esse aumento do colesterol HDL promovido pelo cardarine, não tem, né? A gente não tem base científica para afirmar isso, para dizer que esse aumento do colesterol HDL vai ter algum benefício em algum desfecho clínico do paciente, tá certo? Então, se esse conteúdo te agregou, né? Se essa informação foi importante para você, deixa aí a sua curtida, isso é importante, senão não estaria pedindo, tá? Deixa aí seu comentário, seu feedback, sugestões de temas para próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar também desse conhecimento e até um próximo vídeo.